Livros na estante, lendo Pistis Sophia pela primeira vez, parte 6. Eu sou Elisa, do Integralma, e se você se encontrou aqui, aproveite para curtir, se inscrever no canal, compartilhar suas impressões e também com a primeira pessoa que você pensou ao chegar aqui. Fulano ficaria feliz em ler Pistis Sophia junto com a gente, não é? Então, continuando a introdução, agora chegamos no elo com a tradição judaica. Um aspecto aparentemente desconcertante da história de Sofia, narrada pelo mestre, é o fato de que, após cada um de seus arrependimentos e canções de louvor, Jesus instigava os discípulos a oferecerem uma interpretação das palavras de Pistis Sophia. Mas esta interpretação nada mais era do que as mesmas ideias, frase após frase, que haviam sido explanadas anteriormente por Davi, Salmos, e Salomão, Odes. E mais, antes de cada interpretação, o discípulo reiterava que aquelas palavras haviam sido ditas anteriormente por Jesus, por meio de Davi ou Salomão. Este último fato deve ser entendido em seu sentido simbólico. Jesus, como já foi dito, simboliza os princípios superiores do homem, em particular a pura luz de Budi, ou seja, o Cristo cósmico. Assim, o Cristo já preexistia antes do Jesus histórico, sendo o dispensador da sabedoria eterna a todos os hierofantes e mensageiros divinos no mundo. Verifica-se assim que Jesus, o arauto da Boa Nova, estava perfeitamente conectado com a antiga tradição dos profetas, da qual parece ser um representante. Esta longa tradição mística legou ao mundo uma comovente literatura com profundo significado transformador. Os profetas tiveram um grande impacto entre os judeus e eram conhecidos como hierofantes dos mistérios. Dentre estes, destaca-se Melquisedeque, sobre quem pouco foi preservado na literatura existente, mas que ocupa um lugar de destaque nos planos superiores do tesouro de luz na cosmologia de Pistis Sophia. É interessante notar, porém, que a igreja primitiva reverenciava a tradição de Melquisedeque, como mostra a epístola de Paulo aos Hebreus, onde é dito que Jesus foi feito sumo sacerdote para a eternidade, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus, capítulo 6, versículo 19. A caracterização deste grande ser feita por Paulo apresenta um notável paralelo com a oferecida em Pistis Sophia. Este Melquisedeque é, de fato, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava do combate contra os reis, e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim da vida. É assim que se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote eternamente. Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 3. A reprodução de ensinamentos antiquíssimos, ou antiquíssimos, através das invocações de Pistis Sophia, que repercutiam aqueles apresentados nos Salmos e nas Odes de Salomão, deve ter sido feita com um propósito em vista. Provavelmente, o mestre estava querendo nos alertar para o fato de que ele, como mensageiro do alto, apenas transmitia ensinamentos milenares da tradição sabedoria, embora com uma nova roupagem. Estes ensinamentos, no entanto, sempre estiveram disponíveis aos homens, o que foi exemplificado na tradição judaica com os Salmos e as Odes. Porém, a sua mera disponibilidade não basta. Para que o ensinamento oculto possa exercer seu poder transformador, precisa ser interiorizado, sendo levado à caverna do coração e devidamente interpretado. O significado dos símbolos precisa ser compreendido e a mensagem colocada em prática pelo buscador.
Lembro da minha amiga que sempre fala, não adianta nada a gente ler o livro e não colocar em prática. Até já comentei sobre isso na leitura do livro de Enoque, e que alguns livros vão nos fazer refletir mais. Alguns outros vão nos colocar mais próximos de praticar aquele conhecimento, mas de qualquer maneira, toda leitura passa pelo nosso filtro interno. Então, o que eu entendo é diferente de que cada um entende. Às vezes a gente pode entender as mesmas coisas em muitos pontos, em muitos livros, mas nunca vai ser todas as coisas iguais nos mesmos livros, né? Cada um interpreta as informações segundo a sua verdade. Isso não quer dizer que é certo e errado, nem errado, mas algumas verdades são universais. E é aí que a gente... É interessante que a gente busque essas verdades universais, porque elas acabam se repetindo. Nesse livro pode ter uma verdade que no livro de Enoque também, no fundo é a mesma verdade, e que no próximo que a gente for ler juntos, ou não, vai ter uma verdade, né? As religiões sempre falam de amar a Deus, seguir os mandamentos, do amor ao próximo, da fraternidade. Então existem todas essas verdades em todas as religiões, por exemplo. Mas como aqueles que representam a religião interpreta pelo seu fio condutor a sua própria verdade, pode ser que, se a pessoa que escuta não tiver um senso comum, uma questão de refletir sobre o que tem sido falado, em todo lugar, na verdade, estamos formando cada vez mais seguidores, né, até inconscientes, do que pessoas que vão refletir, que vão colocar em prática ou vão questionar, né? Pode ser que muitas pessoas queiram pessoas que não questionem, mas isso não cabe, que a escolha delas é definitiva pra gente. Cada um tem a sua escolha. Então que possamos escolher questionar aquilo que não está fazendo sentido, e o que fizer a gente coloca em prática na nossa vida para experimentar, né? Como fala assim, compreender os símbolos e a mensagem, colocando eles em prática, por aquele que busca as respostas. Então, continuando. É como se o mestre estivesse querendo nos alertar que devemos buscar a verdade no espírito das palavras, que é vida, e não nos atermos à letra que mata. Jesus deixa implícito o exemplo de seu povo, que teve ao longo dos séculos os mesmos ensinamentos profundos de natureza transformadora que ele agora ministrava. Porém, o povo ignorou a lição espiritual das reiteradas mensagens de seus profetas e se apegou a uma interpretação literal e material de algumas partes de suas escrituras, principalmente da lei mosaica, insistindo na observância de preceitos exteriores que foram transformados em virtuais dogmas que não tocaram o coração. Infelizmente, o temor de Jesus era justificado. Os herdeiros de seu ministério repetiram a história do triste e sofrido povo judeu, entronizando a letra de sua mensagem e se esquecendo de seu espírito. O resultado todos conhecemos. A obediência cega à lei foi substituída pela fé cega em dogmas, na intermediação necessária da igreja, fora da igreja não há salvação, e na participação em rituais externos, com um concomitante alinhamento da verdadeira busca espiritual, partindo dos ensinamentos transformadores que Jesus veio renovar. Então não é só passar pelo intelecto, tem que sentir, tem que passar pelas emoções, porque o sentir e a interpretação deste sentir, a observância dele, se é que existe essa palavra, é o que nos diferencia de todas as outras consciências do planeta Terra.
e ela pode nos levar para o caminho do bem ou para o caminho do mal. Então, aquela história, né? Quem você alimenta dentro de você? Você alimenta a ovelha que segue ou, de repente, o lobo que questiona? E nem é pra gente se apegar ao que se pode significar a ovelha e o lobo, porque também a ovelha, ela vem como uma seguidora, vem como uma simbologia de não questionar, né, de simplesmente seguir o rebanho, e o lobo, ou de repente uma raposa, são mais espertos. E essa esperteza pode parecer para alguns algo errado, mas será que é errado mesmo? Quando você decide sair desse rebanho e tentar encontrar o próprio caminho, ou a próxima verdade que vai te libertar desse rebanho, enfim. Interpretação do mito. Jesus relata a seus discípulos que encontrou Pistis Sofia arrependida e se lamentando abaixo do 13º Eon, seu lugar de origem, nas profundezas do caos. Talvez os dois personagens mais intrigantes de toda a história sejam a própria Pistis Sofia e seu consorte, Jesus, com o qual forma o último par das 24 emanações dos dois grandes poderes tríplices na região da esquerda no plano psíquico. Ora, emanações são aspectos ou qualidades de uma determinada entidade, no caso, aspectos da mente concreta, que adquirem vida própria, ou melhor dito, consciência própria. Como Pistis Sofia é a última emanação destes 24 invisíveis, e aparentemente a única que desce ao caos, deve representar aquele aspecto da mente que se alia às emoções e desejos ao atuar no plano ílico ou astral. É, portanto, aquela parte da mente que se torna conspurcada pelas vibrações pesadas, ou na linguagem do texto, que perde sua luz para os regentes que a afligem. Interessante que eu estou fazendo alguns comentários e ele adianta um pouco o que está sendo lido. É muito interessante isso. Não sei se quem também tem costume de ler ou está retomando o costume de ler, que é até o propósito desse projeto aqui para mim, que é pegar um livro e ler ele do começo ao fim. Eu estava parada, enfim. Às vezes a gente comenta algo e aí, ou reflete sobre algo, né, se está lendo sozinho, e aí parece que a informação vem na sequência. Como se a gente antecipasse, né, entrasse em sintonia com a consciência desse livro. Tem muitas pessoas que falam que os livros são consciências, até faz sentido. E parece que essa sintonia às vezes adianta o assunto que vem a seguir ou mais para frente, enfim. Pode ser que indica que estamos num caminho interessante para a gente. Então, no início, continuando, o papel de Jesus parece ser o de um compassivo observador. Com o transcorrer da história, a situação vai se aclarando. Jesus é o par natural de Pistis Sofia, aquele aspecto da mente que, tendo preservado sua pureza prístina, pode agir como salvador dela. Como já foi dito, do ponto de vista microcósmico, o mito descreve a peregrinação da alma na etapa de retorno à casa do Pai, em que todos os princípios do homem contribuem com a sua parte. Inicialmente, Jesus, representando o poder da mente pura, com seu discernimento e determinação, ajuda a Pistis Sofia por sua própria conta. A ajuda final a Pistis Sofia vem com um poder do primeiro mistério, por intermédio de Jesus, uma referência ao poder de iluminação de Budi usando humanas, a mente, como seu veículo. Isso significa que Jesus simboliza o eu superior e Pistis Sofia o eu inferior, estando intimamente ligados, ainda que com papéis diferentes a representar no plano divino. Portanto, a libertação final da personalidade arrependida é coincidente com a glorificação final da individualidade tornada perfeita, como é insinuado no texto. Me fez pensar que a meditação é uma ótima maneira da gente
sair desse eu inferior e chegar ao eu superior, né, ao estado de iluminação. Pelo menos para mim é como se fosse eu simplesmente observar tudo sem me apegar e sem sentir alguma repulsa, que vem muito ali do retiro, o curso de Vipassana, que é um tipo de meditação budista Theravada. E até recomendo. Se quiserem mais informações sobre essa minha experiência, comenta Vipassana nos comentários, por gentileza, que daí eu vou anotar e adiantar várias ideias que eu tenho. Enfim, continuando. Viste Sofia é a alma humana assediada pelas paixões materiais, representadas pelos regentes, que usam de todos os meios para tomar sua luz interior, que é de origem divina. Se por um lado Piste Sofia deve enfrentar o assédio constante dos poderes das trevas, ou seja, da matéria, por outro, ela tem a seu favor a fé na luz e o arrependimento, ou pesar, por seu erro, ter se aventurado no abismo sem seu consorte. O leitor deve ficar atento ao fato de que, em Piste Sofia, o conceito de alma é bastante peculiar. Ela é considerada aquela parte da mente concreta que é o centro de consciência do homem durante a encarnação e após a morte do corpo físico no plano astral e no mental concreto. A queda de Piste Sofia, sua descida ao caos sem seu par, é referida várias vezes como seu pecado. Esta referência é provavelmente uma das fontes que inspiraram a concepção ortodoxa do pecado original. Piste Sofia, no entanto, desce ao caos por ordem do primeiro mistério, como não podia deixar de ser, pois o processo de manifestação nada mais é do que um progressivo desabrochar do plano divino. Sabe-se que este plano envolve a descida do espírito à matéria e seu eventual retorno à fonte una, uma vez enriquecido com as experiências de sua peregrinação à terra distante. Em outras palavras, o ser humano que inicialmente habitava como anjo ilibado nos planos espirituais deve cair na matéria para reconquistar sua luz interior e só então retornar à sua glória na luz celestial. Continuando aqui a introdução, os arrependimentos de Piste Sofia. Piste Sofia, em suas lamentações, fala das perseguições dos regentes e de seus poderes, que a fazem sofrer, mas em nenhum momento é feita qualquer sugestão de que este sofrimento advém de agressão física. Ao contrário, subentende-se que se trata do sofrimento psíquico de um ser que está ciente da realidade última, isto é, que em sua essência mais recôndita é um ser de luz e que cada vez que sucumbe às tentações do mundo material, perde sua luz interior. Isso reflete o fato de a história de Sofia expressar a realidade vista sob o prisma da luz do alto, ou seja, que sua perspectiva é espiritual. Em outras palavras, Piste Sofia expressa a consciência da alma que sofre cada vez que perde sua luz. Assim, quando Piste Sofia reclama que os regentes dos Eons estão oprimindo-a, querendo tirar sua luz, podemos entender que a personalidade se deixou levar por uma mentira ou calúnia, etc. Corrigindo, podemos entender que a personalidade se deixou levar por alguma vibração pesada, agressiva e desagradável, como uma explosão de raiva, um ódio profundo, uma mentira ou calúnia, etc. Agora sim, continuando. Mas a opressão dos regentes também pode significar, do ponto de vista da personalidade, todas aquelas experiências prazerosas que o homem do mundo chama gozar a vida, mas que a alma, vendo tudo da perspectiva interior da luz, sabe que é mais uma aflição, um tormento que vai lhe custar muito caro. Faz muito sentido quando ele conecta isso com o apego, porque eu posso me apegar tanto a coisas boas, que eu julgo boas, prazerosas, ou a coisas ruins, como o ato de sofrer sendo uma rotina para mim. Acaba que meu corpo
entende aquilo como normal. Então, enquanto eu não decidir escolher viver uma vida diferente dessa, o sofrimento vai ser natural, que não deixa de ser, mas vai ser normal, vira a minha realidade. Assim como eu desejar viver feliz o tempo inteiro. Eu me apego a me sentir feliz, a ter momentos felizes, e se eu não estou feliz, se eu fico triste, com raiva ou outras sensações, emoções, sentimentos, enfim, eu julgo isso e aí começa a incomodar. A evolução de nós, assim como ser humano, encarnados, pelo menos é o que eu acredito, um espírito encarnado no corpo, ou um espírito que manifesta o corpo, projeta, né, se projeta num corpo físico, na matéria, é de se permitir experimentar todas as coisas e não se apegar a elas. Engraçado que eu fiz o curso, fiz até um doutorado em cima da meditação Vipassana, mas já faz 2018, 2019, terminei 2023 e tudo que passei continua vindo à tona, então foi algo que marcou e que provavelmente eu vou continuar falando sobre isso de certa forma. Enfim, é um desejo de que cada ser humano possa se entender também do lado de dentro e retomar as escolhas para si e não mais deixar que as escolhas sejam feitas pelas outras pessoas, pelo lado de fora da gente, né? Que seja uma comunhão do espírito com o mental inferior, superior, com as emoções, com o corpo em si, tomando as melhores decisões para si mesmo, com consciência, se possível. Enfim, existe outra razão eminentemente prática, porque Pistisofia se refere à ação das emoções, desejos e paixões materiais, como sendo aflições, opressões e tormentos dos regentes. A alma sabe que toda vez que sucumbe às tentações do mundo, deverá pagar caro por isto, como fica bem claro na última parte do texto, quando Jesus narra aos discípulos os terríveis tormentos da alma após a morte do corpo físico, ministrados pelos mesmos astuciosos e malévolos regentes. Este é um dos aspectos mais dramáticos da mensagem do Mestre. A alma pode despertar para a realidade e procurar escapar da prisão do caos, ou pode permanecer no aparentemente doce embalo das ilusões, sucumbindo aos desejos e paixões, e com isto pagando após a morte o terrível preço do verdadeiro inferno que nos aguarda no submundo. A única diferença é que este inferno não é eterno, e sim temporal, e nossos tormentos purificadores terão fim, como é descrito no texto. Uma das chaves para o entendimento do mito de Sofia é a compreensão de que os regentes e poderes que a perseguem e afligem, na verdade, não são entidades exóticas exteriores, mas sim aspectos do ser que vivem e atuam no interior do homem, aparentemente como se fossem entes separados. Este talvez seja um indício de que os demônios, ou seres das trevas, não são tanto seres exteriores que atormentam as almas, atuando a partir de fora, mas sim aspectos de nossa constituição interior, o que Jung, com rara felicidade, chamou de nosso lado sombra. O fato dos regentes e poderes, ou seja, os agentes das trevas, fazerem parte da nossa constituição interior inata enquanto homens encarnados, ou na linguagem de Pistisofia, caídos no caos, é indicativo do poderio destas entidades e do perigo que constituem para a alma, pois nossos piores inimigos são aqueles que estão infiltrados em nossa fortaleza. Por isso, a ação das emoções, desejos e paixões materiais mina a determinação do homem, arrastando-o para baixo, mesmo quando procura atingir a luz do alto. Vemos, portanto, que é possível ler o mito de Sofia sob duas óticas diferentes. A primeira, a cosmológica,
é que se trata de uma descrição velada de entidades cósmicas perseguindo Piscis Sophia, que alcança refúgio em seu par, Jesus, o Salvador de todas as almas. Outra perspectiva é a psicológica. Esta é mais construtiva, se bem que mais penosa, e em alguns momentos até mesmo assustadora. Nessa segunda visão, todas as entidades descritas no mito de Sofia estão dentro de nós mesmos. Na realidade, são os diferentes aspectos da totalidade de nosso ser. Sob este último prisma, vemos que o inefável e os mistérios do inefável fazem parte intrínseca da natureza humana. A mônada, descrita por Platão e pelos tratados teosóficos como Deus interior e pessoal de cada homem, nada mais é do que um membro do inefável. O primeiro mistério, tão atuante nos relatos de Piscis Sophia, é o Espírito Divino ou Atma, em seu aspecto de primeiro mistério voltado para dentro, e também representa Budi, ou Cristo interior, em seu aspecto de primeiro mistério voltado para fora, que fazem parte intrínseca de cada ser humano. Neste particular, o comovente relato da ascensão e glorificação de Jesus, vestido com suas 3 vestes de luz, pode ser lido como um prenúncio do que nos aguarda num futuro mais distante, quando tivermos vivenciado os ensinamentos do Mestre. Recebido todos os mistérios, tornando-os então perfeitos como o Pai que está nos céus é perfeito. Estes aspectos superiores de nossa natureza interna são bastante alvissareiros. Mas isso não é tudo. Quando se desce ao plano psíquico, defronta-se com a Virgem de Luz na região do meio. Ela age como juiz implacável das almas após a morte no corpo físico. Do corpo físico. Não se trata, porém, de um juiz exterior, mas sim da própria voz da consciência de cada um, onde estão gravados todos os pensamentos, palavras e obras, que exige justiça e ordena o cumprimento de suas sentenças nos planos sutis e material. Um personagem intrigante na história é o terceiro poder tríplice, o autocentrado, entidade vaidosa e presunçosa, que demanda o centro das atenções e o elogio de seus subordinados. Eu vou continuar esse parágrafo no próximo episódio, porque eu não vou conseguir terminar essa parte ainda dentro da introdução, dentro do tempo que eu desejo fazer as gravações. Então, na parte 7, a gente retorna aqui com um personagem intrigante dentro da introdução e começa as outras partes que estão ainda, que não terminarão, sobre a explicação toda, para a gente compreender bem o que é Piscis Sophia, tudo que ela representa, e nem começamos a ler o livro em si, né, digamos, a história, mas já vemos que pode representar muita coisa e pode nos levar às belas reflexões ou percepções mais sombrias, enfim, cada um possa descobrir a sua verdade. E até o próximo episódio de Lendo Piscis Sophia pela primeira vez, parte 7.